Trago mais uma vez para vocês sobre o tema 1102, a revisão da vida toda. Aquela ação proposta contra o INSS para que faça uma revisão nos salários dos aposentados que trabalharam anterior a 1994 e se aposentaram depois de 1999. E eu quero falar sobre os embargos de declaração. Eu falei para vocês em vídeos anteriores que eu ia acompanhar esse processo diariamente e trazer para vocês qualquer novidade sobre esse processo. E falei que eu tenho interesse também nesse processo. Por isso eu acompanho também esse processo. Uma para trazer para vocês, desenvolver a parte cidadã, e outra porque eu tenho interesse também nesse processo. Tanto eu como vários parentes têm interesse nesse processo. Mas o que eu vejo aqui nesse processo é a má vontade no andamento nesse processo. Veja que esses embargos foram opostos no dia 8/5 de 2023. No mesmo dia, já estava concluído para o senhor ministro relator. Depois, no dia 9/5, houve uma manifestação da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos, voltou novamente para o relator. No dia 17/5, houve também uma manifestação no Instituto de Estudos Previdenciários, mas voltou novamente para o relator. E esses embargos, até a presente data, não entrou em pauta para julgamento, para apreciação desses embargos. Isso não é razoável. O que acontece? Nós temos o artigo 1024, em especial no seu parágrafo 1º, que atribui aos senhores ministros, não só aos senhores ministros, mas também aos outros tribunais, um poder muito grande, que não deveria ser conferido pela lei, não deveria ser conferido pelos parlamentares. Vemos que os juízes, por exemplo, quando eles recebem os embargos de declaração, eles têm 5 dias para apreciar os embargos de declaração, rejeitar os embargos ou votar a apreciar os embargos de declaração. Quando se trata de tribunal, em especial aqui o STF, não tem prazo para apreciação. Só fala que deve apreciar num prazo razoável, mas não fala sobre prazo. E isso foi uma falha muito grande dos nossos legisladores. Atribuir um poder tão grande a homens. Toda instituição deve ter uma certa limitação. E aqui nesse caso, o STF não poderia ter um prazo indeterminado. Teria que determinar. Se determinou um prazo de 5 dias para os juízes de primeira instância, que determinasse um prazo em dobro, ou triplo, ou até mais. Mas deveria ter um prazo estipulado para as pessoas saberem, para as pessoas acompanharem seus processos e terem uma certeza que estão trabalhando no processo, estão fazendo justiça. Da forma que foi implementado, é uma lástima, porque nesse caso, os senhores ministros podem parar o processo, esperar e ficar julgando outros processos, que provavelmente é o que deve estar acontecendo. Nós vimos que a imprensa só fala sobre os julgamentos dos processos das pessoas que praticaram aquele ato antidemocrático. E que esses processos têm que ser julgados logo, porque trata-se de processo criminal. E se não julgar esses processos, o que vai acontecer? Vai ter que colocar essas pessoas todas em liberdade, por excesso de prazo. Porque assim determina as leis penais.
Mas aqui se trata também de um tema muito sensível, porque essa revisão, ela versa sobre alimentos, e alimentos para idosos. A minoria de pessoas que estão pleiteando essa revisão são pessoas que não são idosas, mas a maioria esmagadora são pessoas idosas. E às vezes pessoas enfermas que estão precisando desta revisão para complementar o seu salário. E isso não é razoável o que está acontecendo. Veja que os embargos foram postos no dia 8/5 e hoje já estamos no dia 7/6, quase um mês. E sequer foi para a pauta. Porque se fosse para a pauta, pelo menos, porque uma vez entrando na pauta, a lei determina, entrou na pauta, aí tem que ser julgado. Ou julgado naquela sessão, ou na sessão subsequente. Mas não entrou na pauta. Quanto tempo vai demorar para entrar na pauta? E não vemos um parlamentar sequer na tribuna falando a esse respeito. Todos os dias tem briga no plenário da Câmara dos Deputados Federal e não se vê ninguém falando a respeito, uma palavra sequer, a respeito desse tema a favor dos aposentados. Você ouve deputado brigando um com o outro sobre o seu partido, sobre o seu presidente, o direita brigando com o de esquerda, o esquerda brigando com a direita, mas não se fala uma palavra sobre esse processo a favor dos aposentados. Os nossos parlamentares têm interesse contrário nesse processo, porque sabemos que essas autarquias é que mantém esse luxo todo dos deputados. Essas emendas parlamentares milionárias que acontecem, orçamento secreto, que não sabemos para onde vai esses dinheiros. Infelizmente, é isso que vem acontecendo no país. E isso faz as pessoas não acreditarem na justiça. E é muito ruim. Porque quando o cidadão não acredita na justiça do seu país, o país entra em falência moral. Porque o que traz a moralidade para o país é a justiça atuante, uma justiça equânime, uma justiça que venha fazer correções nas lesões praticadas pelo governo. Porque sempre na história do mundo, não estou falando do Brasil. Se você é leitor da Bíblia, você vai saber. Na história do mundo, sempre os governos tiveram políticas predatórias. E a justiça é que trazia o contrapeso. Inclusive, isso aconteceu em várias épocas da história. A justiça sempre foi o contrapeso. Mas quando a justiça ela se torna glamourosa, ela se torna inacessível, como está acontecendo, o país entra em falência moral. Infelizmente. E as pessoas ficam insatisfeitas, sem acreditar na justiça. Sem acreditar nos nossos juízes, nos nossos parlamentares já não acreditam mais mesmo, e com toda razão. Mas não acreditar nos juízes é muito ruim para o país, para a população e para a instituição. Isso é lamentável. Para mim, como advogado, não acreditar na justiça é a falência do Estado. Infelizmente. É o que eu tenho para falar para vocês hoje, da minha insatisfação com essa demora toda, de não entrar na pauta, que entre na pauta para julgar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas pelo menos entre na pauta, senhores ministros. Os aposentados precisam de uma resposta. Essas pessoas precisam. São pessoas carentes. São pessoas que, além de sofrer esse desfalque que causou nessa revisão, vem sofrendo prejuízos muito grandes há muito tempo. Cada vez que aumenta o salário mínimo, o aposentado tem um desfalque na sua aposentadoria. Aquele que ganha mais do salário mínimo.
Porque a aposentadoria das pessoas que recebem mais do salário mínimo não acompanha o salário mínimo. Tem pessoas que aposentaram no equivalente de 2, 3 salários mínimos e hoje recebem 1,5, 2, porque não acompanha. Isso é uma política predatória de todos os governos que não respeitam a qualidade de vida do aposentado, não respeitam a Constituição Federal, da qual foi criada pelos próprios legisladores, pelos próprios parlamentares. E eles não respeitam essa Constituição Federal. Infelizmente. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. Fiquem com Deus.